Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título Pais e Filhos. Irmãos, esse é um tema que eu gosto muito quando se volta a falar da família. E nós tivemos aí várias lições que falavam sobre família, mas esse em especial, pais e filhos, eu digo porque eu tenho um filho, hoje ele tem, graças a Deus, 19 anos, se chama Ismael, e a gente criou um vínculo muito grande desde pequeno. Eu tinha um hábito de chegar para ele, levantar a mão assim, e ele fazia amigo, aí eu fazia amigo, 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 amigo. A gente batia a mão várias vezes, e cada vez que batia a mão um no outro, eu falava a palavra repetindo amigo, amigo, amigo. E dizia para ele que o amigo não esconde nada do outro. O amigo não deixa com que o outro fique triste. O amigo sente quando o outro está feliz e compartilha. E sempre orientei a ter um vínculo. Graças a Deus, hoje ele com uns 19 anos, até hoje se preocupa se eu estou bem, se eu almocei, se eu preciso de alguma coisa, como é que eu estou. Mora comigo aqui praticamente dentro de casa, né? Porque ele mora colado com a casa aqui da minha irmã aqui embaixo. Mas nós temos um vínculo que, graças a Deus, é um vínculo muito agradável. É, quando ele era pequeno, eu lembro como se fosse hoje. Eu o adverti por uma vez, duas vezes, e eu estava muito chateado por uma coisa que aconteceu comigo no trabalho e eu não queria descarregar nele. Eu falei assim, filho, não faça tal coisa. E ele desobedeceu e fez. Irmãos, eu fiquei com tanta raiva naquele momento, tanta. Ai, só, filho, vá para o seu quarto. Papai está muito chateado, eu não vou falar com você agora. Vá para o quarto. Irmãos, olha, foi a única forma que, graças a Deus, resolveu. Porque se eu tivesse batido nele naquele momento, pela rebeldia insistente da parte dele, se eu tivesse feito com que a minha raiva se descarregasse, uma vez que eu já estava chateado com o problema do trabalho, ao chegar em casa, não ia resolver nada. Eu iria mais espancá-lo do que discipliná-lo. Passou-se uma semana, e na semana ele chegou para mim e falou assim, pai, vamos brincar como se tivesse esquecido de tudo. Eu disse, você quer brincar? Pegue lá aquele objeto que você desobedeceu ao papai. Aí ele foi, pegou e perguntei, quem foi que quebrou isso aqui? Foi Ismael. Pronto, Ismael está de castigo, não vai brigar com o papai. E ele ficou lá. Isso eu fiz isso umas 3 vezes. E no fim, acho que passou aí uns 15 dias, eu disse, filho, agora o papai vai bater em você. Papai, ele prometeu, eu não falei para vocês isso aqui anteriormente, eu tenho dito para ele, filho, vá para o quarto. Papai vai bater em você, mas não vai ser agora não, vai ser depois. E eu passei aí uns 15 dias. Depois desse período, eu digo a vocês, irmãos, não foi fácil, mas foi a melhor forma de se fazer. Eu me ajoelhei com ele, fiz uma oração, pedindo para que Deus perdoasse pela rebeldia dele e que ele não mais se rebelasse contra o seu pai e não mantivesse nenhuma conduta contrária. Em seguida, eu baixei as calças dele com a minha própria mão, dei 2 tapas em seu bumbum. Olha, pense que aquilo doeu em mim tanto quanto nele. E eu fiquei muito triste. Eu abracei com ele chorando e disse, filho, papai tem pavor em precisar ter que fazer essas coisas. Então, por favor, não desobedeça. E ele chorou nos meus braços e juntos choramos ali. Concluímos a oração. Em seguida, cada um foi para o seu lado. Nunca mais Ismael fez algo parecido com isso. Não foi fácil, mas foi a melhor forma que se faz, que eu tinha que fazer. Porque se eu fizesse naquele momento, com certeza a minha ira, eu ia mais espancá-lo do que discipliná-lo. A vara deve ser usada, de acordo com a Bíblia, com disciplina, com ordem e decência, e não ficar fazendo constantemente. Eu louvo muito a Deus, irmãos, pelo equilíbrio emocional que ele me deu naquele momento. E aqui, Paulo, quando fala sobre isso, ele fala sobre o texto que se encontra em Efésios, capítulo 6, e o verso 2. Quando ele fala assim, honra o seu pai e sua mãe, e o verso 3 fala assim, pois este é o primeiro mandamento com promessa, promessa essa que se você honrá-lo, você não só terá uma vida longa, mas você irá bem em tudo que faz. Não é isso que dá no mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Enfim, uma outra coisa que eu vou falar para vocês, eu quero ver se eu concluo esse vídeo com no máximo 6 minutos, mas um ponto crucial, irmãos, o culto familiar. O texto de Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, como está aqui na lição, ele nos descreve o seguinte, que você e eu devemos ensinar nossos filhos, quer caminhando, deitando ou levantando. Quando ele chega a dizer assim, essas palavras que eu te ordeno, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, quer deitando, quer levantando. Só que fala também em casa. Então o ensino tem que ser constantemente ao levantar, ao deitar, e é ali que se restringe, no caso, o culto familiar. Ao acordar, você agradece a Deus pela noite que passou.
durante a noite, você agradece a Ele pelo dia que teve. E isso, irmãos, é uma coisa que eu aprendi de acordo com os textos do Espírito de Profecia. Chega a dizer assim: o culto deve ser curto, porém espiritual. Não ler textos longos, não ler assuntos que possam trazer um desagrado para aqueles pequenos, principalmente com seus filhos. Contem para eles histórias do seu interesse. Faça de uma maneira dramática para com que ele possa prestar atenção e você inculcar nele as verdades sagradas. Se assim o fizermos, irmãos, com certeza, como diz um livro, né, que foi compilado, seremos pais preparados e nossos filhos, para a honra e glória de Deus, serão vencedores. Pais preparados, filhos vencedores. Tem até outros departamentos que foram criados, né? Pais de joelho, filhos de pé. Enquanto os pais estão orando, o seu filho se mantém de pé. E de fato deve ser válido isso para nossos dias. Oremos por eles, mas oremos também com eles. E inculque nele a verdade da palavra de Deus. Os pais que ensinam seus filhos na escola sabatina ao estudo de sua própria lição, lhe dando interesse, pode ficar certo, esses filhos terão mais disposição de amar a Deus. E os pais que derem este exemplo ao ir à casa de Deus, ao levá-los para lá, tem um impacto muito mais forte até do que a mãe. Olha que coisa interessante. Inclusive, isso é o que está aqui na lição. A maneira como os pais, especialmente o pai, interagem com os filhos e os disciplinam tem um grande impacto na formação espiritual deles. Hoje, meu filho ainda, graças a Deus, está na igreja. Quando eu falo assim ainda, porque não é fácil manter um jovem no mundo tão cheio de atrativos na casa de Deus. E eu louvo a Deus por ele estar lá. Claro que tem aí os seus pensamentos, coisas que às vezes se fazem que é contrário aos princípios, mas eu estou sempre com ele para dizer: filho, não é por esse caminho, abra os seus olhos, vá por aqui. E enfim, Deus tem nos abençoado muito com isso. Não sou exemplo para ninguém, até porque a gente somos falhos. O nosso exemplo, na verdade, é Deus, que mostrou um amor tão grande ao nos conceder o seu filho e amor com ele. E o próprio filho falou que eu e o pai somos um, no sentido de que estamos com o mesmo propósito de salvar vocês. Eu e meu filho devemos também ser um no propósito de salvação. Quem assim o faz, com certeza, dificilmente será abalado. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, pelos conselhos. Nos ajuda a sermos pais preparados e colocar em nossos filhos o senso da vitória. Perdoa as nossas faltas, permanece conosco, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.